Na semana que vem, vamos seguir aqui com o Eduardo Xavier Lemos. Deixa eu apresentar o Eduardo aqui para vocês com todas as honras. Ele é doutor em Direito, Estado e Constituição pela UNB, em cotutela. Você vai explicar aqui para a comunidade o que é cotutela. Com um programa de doutorado em Direito da Universidade de Sevilla, Espanha. Mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. É professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade de Brasília, muitas atribuições. Eduardo Xavier Lemos trabalha muito e eu tenho a honra de recebê-lo aqui. Obrigado por atender o nosso pedido, Eduardo. Tudo bem contigo? Tudo bem. Agora é melhor que eu estou com você. Aqui compartilhei um pouco do nosso querido Genuíno, da Maíra. E esses títulos fazem parte da experiência que a gente vai acumulando, mas na verdade são diplomas. Alguns eu coloco aqui no escritório, mas na verdade é só papel, né? É só papel. Não. A vivência que a gente tem, né? Ela ainda mais é um momento que a gente tem debatido isso, pode ser até um foco, um ponto da nossa pauta de hoje. Eu queria começar, Eduardo, diretamente a um tema que você me chamou a atenção, que é o cancelamento. O Alisson Mascaro deu uma linda entrevista para o Leonardo Atush, recente aqui na nossa comunidade, chamou muito a atenção, e atenção para esse fenômeno enfim, que é muito triste, né? Das pessoas que são canceladas por razões que são políticas, por razões outras, e um ataque organizado da direita em cima disso. Então, vou pedir para você primeiro manifestar aqui suas impressões sobre esse caso do Alisson Mascaro e para a gente avançar, aprofundar um pouco esse debate aqui. Eduardo Xavier Lemos. Onde a primeira coisa que eu gostaria de publicamente falar é prestar minha solidariedade ao Alisson. Eu, junto com a minha esposa, que também trabalha comigo, acabou de defender um mestrado em Direitos Humanos, uma defesa linda, o professor Davi Sanches Rubio, que faz parte da banca, uma das maiores autoridades em Direitos Humanos. Assistimos com muito cuidado, e aqui elogio o trabalho do Atush, que eu tenho grande admiração. Conduziu com muito cuidado, uma exposição racional, corazonada, como um querido amigo nosso. Fizemos uma live há pouco tempo atrás com Boaventura, onde ele trabalha esse tema, né, o corazonado, você ter razão e ter coração. E assim foi o Alisson, sem perder jamais a razão, ele foi muito coração, e o Atush não interrompeu esses momentos de coração e razão. Então, a solidariedade para o Alisson, que eu sabia da gravidade do processo, mas não sabia da intensidade ou do limite do sofrimento, né? O quanto ele chegou da proximidade de questionar o sentido da vida, né? Para não dizer outras palavras aqui, que todo mundo entende o que eu quero dizer quando eu expresso esse limite da vida. Então, professor, minha solidariedade, eu sempre confiei na sua pessoa, eu sempre trabalhei com a sua obra, sigo trabalhando com a sua obra e sigo confiando na sua pessoa, no seu trabalho, na sua verdade. Nós acabamos de conversar com o Genuíno, que foi uma pessoa cancelada, uma pessoa perseguida, injustamente perseguida. E quem confessa que ele foi injustamente perseguido e cancelado foi um ministro do Supremo, que acabou de dar uma entrevista um ano atrás dizendo que ele foi injustamente perseguido e condenado em um processo judicial. Quem fez isso foi o Dias Toffoli, né? Disse que e nós sabemos no meio político, no meio jurídico, que o Genuíno foi injustamente perseguido no processo do Mensalão. Onde começa tudo isso, Conde? Eu narro isso nesse livro que está aqui atrás, esse livro que está aqui atrás, que a gente lançou junto numa live, onde conta a história do Loeffler, né? Ou pelo menos a história conceitual do Loeffler, e conta a história do Loeffler no Brasil.
que passa pelo mensalão, onde a bagagem de que perseguir mediaticamente as pessoas, condenar mediaticamente, é um termo técnico, trial by media, julgamento pela mídia, foi absorvido pelas pessoas no Brasil. É claro que vem da direita, da extrema-direita, como você muito bem colocou, mas, infelizmente, eu tenho publicado reiteradamente isso, a nossa esquerda neoliberal imperialista, como muito bem colocou o Atush, muito bem colocou o Alisson, absorveu esse comportamento e vem cancelando as pessoas, vem perseguindo as pessoas também de esquerda para que suas ideias, seus pensamentos, o seu coração, a transformação, a revolução seja contida, para que só as ideias neoliberais sejam debatidas com centralidade, com exposição nos espaços públicos. E aí entra o Alisson, vai entrar o Boaventura, vai entrar o Silvio Conde Almeida. também, o Silvio Almeida, Quem entra você o falou? Conde também, entra o Conde, porque eu sei os comentários que você recebe na sua live, entra o Eduardo, que foi perseguido por ser advogado do Boaventura, internamente na Universidade de Brasília, por pessoas muito próximas que me perseguiram. Entra minha esposa perseguida, uma mulher perseguida, entra a professora Maria Paula Menezes perseguida, hoje com câncer. E tantas outras pessoas canceladas nesse Brasil, de esquerda, perseguidas, estudantes que eu conversei, estão sendo perseguidos na Universidade de Brasília, por pessoas da direita, da extrema-direita, e também por pessoas dessa esquerda neoliberal. Não quero me estender porque a gente debate E muito, mas sempre, eu não, acho que... eu vou pedir para você se estender, porque nós temos tempo aqui, e sempre com essa acusação sexista, no caso do Mascaro, de uma covardia, de denúncias anônimas, também tem, é preciso que a gente mencione aqui o site estadunidense que promove esse tipo de cancelamentos, né? Sempre sexista. O caso do Boaventura também foi nesse sentido. No caso do Silvio Almeida também nesse sentido, quer dizer, é uma espécie de estratagema, uma receita pronta, que não só a direita, mas inclusive até com cisões na própria esquerda que tem as suas fragmentações, é preciso que a gente diga isso, né? Você mencionou aqui a professora Maria Paula, que é... Qual a nacionalidade dela? Ela é moçambicana. Moçambicana. O Boaventura me contou essa história, realmente é uma coisa terrível, né? Eu acho que ele Uma vai se feminista, encontrar agora. uma Conta formadora um de pouco dessa feminismo. história para a gente, que eu sei que você conhece bem. A professora Maria Paula Menezes é uma feminista formadora de feministas. Uma moçambicana, uma das maiores intelectuais das ciências sociais, e que vem sendo perseguida há 2 anos, pelo menos, por suas ideias, nesse contexto todo desse processo. O que eu tenho falado muito, Conde, é que quem cai nesse processo são pessoas características, são pessoas, é o etarismo, é a LGBTfobia, são pessoas por questão racial, como o Silvio, são perfis determinados que acabam sendo vulnerabilizados. No caso de Maria Paula, além de ser uma liderança feminista, ela sofre preconceito por questão de discriminação, por ser moçambicana também. E por isso ela entrou numa profunda depressão e hoje está no estado avançado de câncer, muito avançado de câncer, com sofrimento extremo e uma probabilidade complexa de cura, né? E a gente torce muito para a recuperação dela, mas o sofrimento extremo provocado por essa perseguição e cancelamento. Muito parecido com o caso do Alisson, no sentido do limite da vida, né? No caso dela, pelo câncer. No caso dele, por aquilo que ele disse, enfrentei o inferno de Dante, né? Enfrentei o inferno de Dante. Eu coloquei aqui a imagem da professora Maria Paula. Tá correto, né, meu querido? Está correto. Tá Tá correta correto. essa imagem aqui. Não é uma das mais recentes, mas está aqui.
Isso. toda a nossa solidariedade a Maria Paula Menezes, professora moçambicana. E eu estava me lembrando aqui também da dona Marisa Letícia, quer dizer, quando essa perseguição, né, ela extrapola para a saúde física das pessoas, as pessoas adoecem. O presidente Lula disse que a dona Marisa adoeceu e morreu em função da perseguição da Lava Jato, que foi uma covardia. Inclusive, nós lembramos também o que foi circulado quando ela esteve internada no Hospital Sírio-Libanês, né, de médicos que diziam, faziam um pouco caso ali, faziam deboche. Terrível tudo isso, né? Eduardo Xavier, nós temos, você como um operador de direito, um professor, escritor, como é que você vê as medidas de freios e contrapesos, por assim dizer, para ser muito polido aqui, com relação a essa estética infame do cancelamento? Bom, a primeira questão é que o processo de resistência humanista ele é fundamental. E aí vai meus parabéns para você, para o Atush, para o 247, por sempre terem o senso humanista de perceber e diferenciar o que é eventualmente, em qualquer caso, em absolutamente qualquer caso, o papel jornalístico. E aí, quando eu falo qualquer caso, até mesmo Collor de Mello, qualquer caso, uma coisa é apurar uma notícia e outra coisa é destruir um ser humano. Para que não aconteça o que eu escutei de uma das maiores lideranças acadêmicas, que é claro que eu não vou falar o nome, quando eu mencionei que uma dessas pessoas perseguidas chegou ao limite da vida, que isso não importava. Porque às vezes o suicídio era a única saída digna para uma pessoa. E isso me fez desvincular de pessoas muito antigas que eu tinha contato, porque quando o coração não existe, quando você não se importa com a morte humana, com o sofrimento humano, você perdeu tudo e você não pode falar que você trabalha com direitos humanos. Você não pode aparecer na mídia e se reunir com as pessoas e bater foto vendendo que você fala com direitos humanos, que você é uma pessoa de esquerda. Você é tudo menos isso. Você é uma fraude. Você desconstrói direitos humanos. Porque você não se importa com a vida humana, que é o começo da história. E esse é o começo, Conde. Que você é uma pessoa muito humana, o Atush é uma pessoa muito humana. O 247 tem um conceito humanístico. Que independente de quem for, mesmo uma pessoa do espectro político que nós nos opomos, nós consideramos que essas pessoas têm seus direitos essenciais e merecem um devido processo legal. Quanto mais para as pessoas mais próximas de nós, quando elas passam por alguma dificuldade e eventualmente, elas estão em xeque, seja no primeiro momento ou no momento posterior, quando eventualmente está sendo apurado um processo disciplinar, como é o caso do que aconteceu com o Alisson, que eu comecei a conhecer agora um pouco mais a história. O Alisson foi afastado do seu trabalho injustamente, sem um devido processo legal. O devido processo legal, ele surge por um princípio, um imperativo ético civilizatório. Eu escrevi isso na minha tese de doutorado, defendida em 5 horas, você me perguntou na tela, uma tese que foi de 4 anos entre a Universidade de Brasília, a faculdade da Universidade de Brasília, e da faculdade da Universidade de Sevilha, uma banca que foi dividida entre as duas universidades, com Maria José Farinas Dulce, uma das maiores feministas do mundo, e uma das maiores autoridades de direitos humanos, uma espanhola, de Madrid, da Lembra para Universidade de Carlos gente o III. título do seu doutorado? Bom, a síntese, que é o livro, Teoria Crítica dos Direitos Humanos. Teoria Crítica do Teoria Crítica dos Direitos Humanos. É esse livro azulzinho que está aqui, ó. Em cima da É o máscara, ele vermelho? faz assim. Esse azul aqui, ó. Ah, o azul. Esse aqui é o certificado do IAB.
Instituto dos Depois a Advogados gente vai Brasileiros. fazer, depois eu quero fazer uma live especial para você falar desse trabalho em especial. Mas desculpa, pode seguir. Não, é sempre importante que você me conduza aqui. Você sabe que eu falo muito e eu vou construindo as ideias dessa forma meio filosófica, conceitual e até chata para o público, né? Então é excepcional que você sempre me conduza. Então esse cancelamento, a gente passa a desconstruir ele primeiro conscientizando as pessoas que têm algum coração ainda, têm algum coração. E nós que temos muito coração, Conde, temos esse papel de conscientização para a libertação. E aqui eu estou citando Marx. Conscientização para a libertação. Para que as pessoas que têm coração, consciência e querem libertar dessa opressão que vem sim do pensamento americano, que vem provocada pelo Lawfare, vem construída e vem essa cultura do cancelamento de onde? Lá do mensalão. Foi lá que se aprendeu isso. Lá no mensalão, quando se filmavam os julgamentos, filmava a cara do meu querido Henrique Pisolato, filmava a cara do meu querido Genuíno, filmava a cara do Lula, filmava a cara de todo mundo para pré-julgar e constranger o Supremo, aconteceu na Lava Jato também. E depois isso aprende por meio, desculpa, aprende, a população aprende, e depois ela é insuflada por meio de ONGs americanas. E aí a gente já está chegando aonde vai estar essa provocação da Ford Foundation, da USAID. É aí que vai estar o patrocínio, exatamente para que se faça o cancelamento público sem prova das pessoas. Agora, na essas mídia. instituições que você citou aí, né, e os USAID, a Open Society também, que sempre está metida nessas complicações, né, são cancelamentos cirúrgicos, né, porque o cancelamento em massa ele é produzido pelas próprias, a própria mídia brasileira se encarrega disso. É o tradicional e bíblico linchamento, né, Xavier? É o linchamento das pessoas, expõe, né, publiciza nesses tempos também de redes sociais e agora inteligência artificial, tudo vai contribuindo. Eu tinha perguntado para você justamente da possibilidade de a Constituição ou o Código Penal, enfim, abrigar uma legislação específica. Eu quero entrar no tema da anistia com você, porque também resvala nessas questões, porque o argumento técnico de um congressista que falou em off com a imprensa ontem era de que não havia um aparato jurídico específico para julgar casos de tentativa de golpe de Estado no Brasil, e por isso está sendo feito esse outro, essa que se enquadra um pouco nessa questão da anistia, para que o STF possa fazer dosimetrias distintas entre quem foi utilizado como massa de manobra e quem ordenou aquelas questões. Antes de devolver a palavra para você, meu querido, é o seguinte, só pegar o comentário da Olivia Cardoso aqui, olha, as pessoas adoecem e também se suicida, lembrando do reitor Cancelier, né? É o caso evidente dessa desumanidade que você destacou aqui, que as pessoas, né? Como é que pode alguém argumentar assim, não, o suicídio é o que essa pessoa merece? Não dá, né? Para acolher esse tipo de argumento. Você quer falar, digamos, falar no conceito dessa questão da legislação sobre o cancelamento, antes da gente entrar na questão da anistia? Passo para você, vai lá, querido. Vamos lá. É importante que a gente construa uma legislação não só sobre o cancelamento, mas sobre a perseguição digital. A gente tem um crime de cyberstalking, enfim, mas é uma legislação sobre o controle da questão da internet. Toda vez que a gente chega nesse debate, a esquerda fica com medo sobre a questão da liberdade de expressão. E aí quem se aproveita disso é a extrema-direita, porque pegando o nosso conceito, ela vem e traz uma série de fake news e a gente para. A gente tem que pautar com seriedade, com a mídia séria, e aí é claro que eu estou falando isso para você, né, a construção do como a gente quer regular isso, exatamente para que a gente evite. E aí você foi perfeito, como você sempre faz, e pontual, porque esse é o giro do Lawfare é a adaptação para o momento. Então, antes era grande mídia, hoje é inteligência artificial.
É isso que o Musk está fazendo. A gente não precisa utilizar esse maquinário todo. A gente tem inteligência artificial, a gente cancela as pessoas pela internet. A gente destrói por aqui, não precisa tudo isso, não precisa gastar tudo isso. Né? A gente joga esse monte de máquina junto com pessoas estratégicas que estão inseridas e a gente acaba com o que a gente quiser. E é isso que se faz. Conversava com estudantes há poucos dias, todos deprimidos por terem sido cancelados pela extrema-direita. Deprimidos não, em vias de suicídio, que não é diferente do que passou o Alisson, do que passaram grandes amigos nossos. Há pouco tempo, mas outros que passaram há mais tempo. Então a gente tem que construir instrumentos jurídicos. Quanto à questão da anistia, não é verdade. A anistia tem. Quanto à questão do 8 de janeiro, não, tem regulamento para dosificar a pena. E essa questão da anistia, bom, você sabe que eu sou veemente. Anistia para quando você tem um processo de transição, né? Transição política de uma disputa, não quando de fato só um lado atentou contra a ordem, o Estado democrático, e o outro lado utilizou as urnas, o processo Eles democrático. deturparam o conceito de anistia, né? É uma coisa, é muito específico, né? Não sei se no mundo do direito, mas no uso corrente, né? A palavra anistia foi violentada, espancada, sequestrada. Eu nem sei mais o que fazer. Agora, olha, tem uma notícia que acabou de subir agora aqui nas redes, que é o seguinte: pacto entre Congresso e STF sobre o 8 de janeiro prevê pena menor para crime praticado por multidão. Esse era o ponto. Você falou que existe um arcabouço jurídico para a questão da tentativa de golpe de Estado, e a gente viu, né? Porque tem ali a abolição do Estado Democrático, tem sutilezas ali, mas eu entendi por algumas falas dos ministros do STF, que também falaram em off ontem para a imprensa, de que era difícil, por exemplo, na condenação da Débora do Batom, era difícil diferenciar o que ela fez do que, por exemplo, quem manipulou minutas e fomentou a tentativa de golpe. Você entende a questão técnica? Queria que você explicasse um pouco para a gente isso. Entendo, mas discordo. Ok. Por quê? Por quê? No próprio instrumento do Código Penal, você vai ter autor e partícipe. Autor, coautor e partícipe. As pessoas são punidas no contexto da sua participação, pelo grau de participação. Então, se você tem pessoas que tiveram menor grau de participação, você pode dosar menor a participação. E o próprio tipo penal, ele tem penas mais brandas e mais altas, para pessoas que têm um histórico menor de criminalidade e maior de criminalidade. Então é por isso que o tipo penal ele vai ter até 12 e 4, por exemplo, ou 3 e 20, né? 6 a 20, 6 a 10 como homicídio. É daí que você vai tirar a medição e a dosimetria. Quando a gente fala da pessoa que se envolve coletivamente em um processo de golpe de Estado, não é só quebrar, tem um processo de consciência em depor o governo legitimamente eleito. E esse processo, independente dos atos de violência contra um policial, esse é um processo que tem que ser medido, claro, ao longo das investigações, para verificar o grau de consciência da pessoa a partir do quê? Bom, dos vídeos, das provas de que ela estava num ato de deposição do governo legitimamente eleito. E eu tenho certeza, ou se tenho quase certeza, porque confio no Supremo, ou devo confiar no Supremo como jurista, como jurídico político que sou, que o Supremo tenha pesado e absolvido quem não tenha demonstrou por provas, não se demonstrou por provas, que tinha consciência ou não tinha consciência. Quem tinha consciência, porque no vídeo queria depor o governo, independente de ter quebrado uma coisa ou não ter quebrado, ou ter botado um batom, o ato era de apoio à deposição do governo. E é isso que se pune. Se praticou ou não a violência, isso é diferente, porque o João praticou, mas o Pedro apoiou.
E aí o delito é um é partícipe e o outro é autor. E tem todo o conjunto de sutilezas também de um conjunto de pessoas, como os Kids Pretos, que estavam presentes naquele 8 de janeiro, de produzir episódios diversionistas para apuração posterior. Ontem o Felipe Pena, que é um genial comentarista, ele estava falando sobre isso. O batom é um dos símbolos dos Kids Pretos. Quer dizer, está tudo entranhado uma coisa na outra. Eu não sabia disso também, né? O ato cirúrgico dessa cabeleireira, né? Que todo mundo. Agora, eu queria saber um pouco a sua opinião, quase que pessoal, por assim dizer, sobre o andamento deste processo do 8 de janeiro. Você acha que está se encaminhando bem? E você, pelo que eu entendi, você já também rechaçou esse acordão, acordo entre STF e Congresso. Mas em linhas gerais, o que vem sido conduzido, inclusive, pela relatoria do Alexandre de Moraes, como é que você está avaliando isso? Bom, a primeira coisa que eu sempre que sou perguntado em entrevistas, mas também pelos estudantes que perguntam muito, inclusive para estudantes que são mais conservadores, né? Como o Supremo conduz a relatoria do Alexandre. O Alexandre é um ministro duro, não é o único, eu digo, um juiz que tem a característica que a gente chama de caneta pesada. Não é só para um, é para todos. Ele vem de uma tradição do Ministério Público. E a tendência, quando a pessoa tem essa passagem do Ministério Público, é que seja um juiz vigoroso. E quando entrou pela mão do Michel Temer, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, então, quando entrou pela mão do Michel Temer, foi um ministro da Justiça extremamente rigoroso, é importante colocar. Então, Aliás, quando entra para o você está Supremo... me fazendo, deixa eu só fazer. Jamais alguém indicaria o Alexandre de Moraes que não o Temer, né? Curioso isso, né? Pelo perfil do Alexandre de Moraes, porque foi quase um favor pessoal a indicação dele, né? Ele era um ministro que utilizava a GLO bastante, né? Então, você já sabia, como advogado, que o Alexandre seria, isso não é ilegal, Conde, isso é característica de jurista. Você percebe em diálogo comigo que eu sou um jurista progressista garantista, que a gente chama, das garantias constitucionais. E eu vou ser para o João e para o Pedro. Ao mesmo tempo que eu defendo as garantias, eu defendo o Estado Democrático de Direito. Se eu defendo o Estado Democrático de Direito, eu tenho a coerência de proteger o Estado Democrático de Direito e, no caso do atentado contra o Estado Democrático de Direito, querer que ele seja protegido de uma forma mais rígida. É diferente. E quero que as garantias sejam também tuteladas para quem seja processado. Isso é uma coisa. No caso do Alexandre, ele é um juiz, um ministro, que tem a rigidez na sentença, em todos os casos. Veja o caso do Collor, ele está demonstrando a mesma coisa. É coerente, ele sempre foi coerente. Coerente e rígido. As pessoas estão decepcionadas porque acreditavam que talvez por ele ser conservador, ele fosse soltar a mão para quem fosse conservador. Mas ele não é assim. Ele não é assim. Ele é conservador, conservador e conservador na caneta. Então, não me surpreende que ele conduza um processo com dureza e com dureza na sentença. E não vai ser diferente se tiver um processo depois no aspecto que abordar o campo progressista. Ele vai ser esse mesmo juiz. Ele vai ser o mesmo Alexandre de Moraes. Exatamente. Então é um perfil que, digamos assim, nós temos embates jurídicos exatamente por esse perfil. Olha, os garantistas têm debates jurídicos por discordarem do punitivismo de quem é mais rígido. Mas a gente tem respeito. Nós temos respeito. Olha, nós discordamos, vocês têm a caneta pesada. Vocês têm a caneta muito solta. A sentença é mais pesada do outro lado. A gente costuma ter uma visão mais protetiva, mais cuidando do ser humano. O que a gente não entende é quando tem uma pessoa que trabalha com direitos humanos e quer condenação na mídia de um ser humano, que é o que a gente estava debatendo antes. Você se diz progressista e você quer condenar na mídia o Alisson, sem processo. Essa é a questão que não faz sentido. Você quer destruir o ser humano sem processo.
O Alexandre, ele é rígido, ele trabalha com processo, ele condena duro todo mundo. Aí vamos para a questão da anistia. Por que ela não faz sentido, Conde? Porque ela não é uma anistia, ela é uma autoanistia. A anistia ela é histórica. Lá, antes, digamos assim, na modernidade, mas antes da modernidade, geralmente no final das guerras, se fazia um acordo entre os países e, muitas vezes, nesse acordo de paz, se colocava uma anistia para todo mundo. Né? Tinha aqueles processos de acordo econômico, de saqueamento, mas uma anistia, uma trégua. Posteriormente, depois da modernidade, depois de Westfália, seguiu-se esse modelo. O que passou? No período autoritário, ainda quando os acordos internacionais ou a construção, a proteção internacional de direitos humanos não estava aculturada, começou a se construir um modelo de punir o adversário ou o vencedor criar uma autoanistia. Não é o nosso caso. Quem tem uma anistia que é muito simbólica nesse sentido? Pinochet, que é esse modelo deles. Em 78, ele cria uma autoanistia para os seus delitos. Antes de deixar o poder, né? Ele se antecipa ao momento posterior, né? É porque a extrema-direita e o Bolsonaro são tão incompetentes que não pensaram nisso. Estou brincando, mas vai lá. Na nossa passagem para a democracia, nós fizemos aquele acordo característico do nosso país. Né? Falam que os ingleses são os comedidos, né? Eles é que fazem as passagens de uma forma comedida. Eu acho que somos nós. Né? Somos nós que fazemos tudo de uma forma meio comedida. Tentamos colocar um pouco a poeira para dentro do tapete. Né? Só que o problema é que o tapete vai ficando pesado. E a gente fez aquele acordo. Aquele acordo, claro que nós tínhamos companheiros que estavam fora, nós tínhamos explicações para fazer, e também nós não acreditávamos que aquela lei de anistia ia gerar tantas impunidades. Né? Tinha um propósito e ela foi distorcida pelo judiciário, não só pelo judiciário, pelos poderes, vamos colocar assim. Então a gente coloca sempre no colo de alguém, e aí o alguém vai dizer, pô, mas não era isso que eu queria. Vamos lá. No final virou um acordão. Esse propósito não é nem de quem venceu a eleição. O propósito é de quem teve maioria no Congresso. Que, no contexto de 22, não conseguiu ter maioria na eleição, ou seja, perdeu por vontade popular, construiu uma maioria no parlamento e que atentou contra a democracia de diversas formas. Tentou desestabilizar, corromper o processo eleitoral, mas que a sociedade civil organizada conteve. Quando eu digo são os partidos políticos, é a mídia progressista, as organizações da sociedade civil, se organizaram e disseram, não, vamos manter o sistema eleitoral antes de acontecer a eleição. Inclusive o Congresso Nacional anterior. Os três poderes, tirando o executivo, disseram que tinha que ter eleição, e a eleição era correta. Esse foi o primeiro atentado contra a democracia. O segundo atentado foi o golpe, ou a tentativa de golpe. A tentativa de golpe consumada, o golpe não consumado. Esse processo de autoanistiar é um processo de não teve uma luta entre as pessoas. Um lado, como eles gostam de dizer, ficou nas 4 linhas da Constituição. E foi muito debatido entre nós. Não vamos fazer nada de errado, exatamente porque isso é o jogo deles. Depois eles vão pedir uma anistia dizendo que teve uma rixa entre nós. Mas nós não vamos fazer rixa. Nós vamos utilizar todos os instrumentos jurídicos, dos poderes, o Estado Democrático de Direito. E se esses caras atravessarem, eles vão cometer delitos e vão ter que pagar por isso. E vou confessar, não acreditava que eles fossem fazer. Eu, pessoalmente, acreditava que eles não
fossem fazer isso. Por que, que a anistia ou autoanistia é incorreta? Primeiro, você já escutou, já entrevistou colegas que falaram isso. É um princípio basilar constitucional do Estado brasileiro, a democracia. Então, esse projeto, se passar, ele é inconstitucional e o Supremo não pode fazer um acordo nesse nível. Ele é contra um pilar fundamental do Estado brasileiro, uma cláusula pétrea. Não tem validade. Seja o presidente do Congresso, do Senado, o presidente da Câmara, isso é um pilar. Deixa eu só entender um pouco melhor aqui. Quer dizer, um acordo que o STF está fazendo pode ser inconstitucional? E quem vai julgar a inconstitucionalidade desse projeto? A partir do momento que se ele passar uma violação, alguma coisa que desestabilize ou tente derrubar um crime contra o Estado Democrático de Direito, subvertendo a democracia, é inconstitucional. O Marco Aurélio de Carvalho chama de aberração, né? Esse projeto. Bom, vamos aguardar. Eu acho que esse espasmo, vamos dizer assim, porque é uma costura política para apaziguar também os ânimos da extrema-direita que está sem controle, está descontrolada, ameaçando o presidente da Câmara e tudo mais. Eles oferecem um docinho desse para ver se a coisa calma, só que daí tem consequências, né? Xavier, a gente está chegando aqui no final do nosso programa. Que maravilha, que prazer, que privilégio conversar contigo. O público aqui está adorando e eu preciso trazer você com mais frequência aqui, viu? Vou te chamar mais vezes aqui para você vir trazer essa leitura tão cirúrgica, tão precisa das questões da ordem do direito, da ordem da sociedade, né? Como um todo. Você, embora acho que não, você é um cientista político também, né? Eu não sei se a tua formação, mas as três formações, né, graduação, mestrado e doutorado, pós-doc, são todas da área do direito e da filosofia do direito? Na verdade, acaba que nesse mundo contemporâneo, século XXI, nós temos que passar pela mão do professor Boaventura. Você sabe que há muito tempo que eu trabalho com ele. Sim. Então, eu procurei, professor Davi, professor Boaventura, esse processo de qualificação interdisciplinar, multidisciplinar. A base é jurídica, mas política, sociologia, filosofia. Bom, eu sou um discípulo também do Lira Filho, né? O Roberto Lira Filho, já falecido em 86, mas que começa todo esse processo de UNB com Boaventura, essa amizade, é Lira Filho com Boaventura lá nos anos 80 ainda. E aí a gente segue esse legado da filosofia jurídica, sociologia jurídica do Lira, que passa por Marilena Chauí, Tarso Genro, que esteve aqui conosco. Sim. A nova escola jurídica brasileira passa dessa amizade do Boaventura, né? Então, eu trabalho nessa lógica, sociologia jurídica, filosofia jurídica, ciência política jurídica. O direito é só um pilar. É uma formação diferente e a gente precisa absorver com bastante cuidado e atenção. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta muito específica sobre o asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, porque também ali tem uma questão embutida que é a Lava Jato peruana. Você também é estudioso da Lava Jato brasileira. Explica para a gente esse procedimento, se está tudo certo na sua leitura, a concessão desse asilo, em que trâmites isso foi realizado. Eduardo Xavier. Nesse livro que você tem, eu falo mais do caso brasileiro, né? O Boa, quando fala do lawfare, ele fala um pouco mais do aspecto internacional, foi o combinado, foi o tratado. Esse é um dos aspectos que eu mais trabalho com ele no âmbito de pesquisa. Eu já dei algumas entrevistas para outros países, para o México, e esse aspecto era na América Latina, onde o imperialismo americano interviu, né? E veio também, agora faz por meio dessa perseguição de intelectuais. Não vai parar no Brasil. O Brasil é o balão de ensaio. Lava Jato foi o balão de ensaio da perseguição dos partidos, agora dos intelectuais. Portugal também foi, a Operação Marquês. No Peru, foi o Odebrecht, né? E essas lideranças, entre elas a primeira-dama. Então, o asilo político está muito correto, o processo é muito
mal explicado, e aqui o querido Marco Aurélio, do Prerrogativas, né, que trabalha na Secretaria da Civil, acho que não sei se está, enfim, o Marco Aurélio está conduzindo muito bem esse processo, explicitando politicamente muito bem esse caso, porque de fato Mas está sendo sabotado pela mídia brasileira, que está dizendo exatamente o contrário. Essa questão, Conde. Quando a gente tem um processo de perseguição política e um processo de perseguição econômica, ou geopolítica, melhor colocando, que é econômica, jurídica, política, pelo interesse do imperialismo, e o Genuíno foi, como sempre, pontual, o imperialismo americano ele está em crise. O processo, o mundo é chinês e o futuro é chinês. Né? Esse é o futuro. E o nosso computador, nosso celular mostra isso. Todas são peças chinesas. Às vezes o rótulo é americano. E isso a China acabou de mostrar. O imperialismo está desesperado, está perseguindo intelectuais, está perseguindo todo mundo, está mandando cancelar todo mundo. E está perseguindo os governos progressistas da América Latina para tentar controlar a América Latina. E é claro que vai fazer também com os nossos governos. Está perseguindo nossos intelectuais, vai perseguir os nossos governos. E tem algumas pessoas aí que servem aos interesses americanos, só pegar a formação delas, só pegar quem financia elas. Receberam dinheiro a vida inteira da Ford Foundation, da Open Society. Essas pessoas recebem esse dinheiro e pagam... Não dá para dizer que são interesses separados, né? Não, são, como falava o Brizola, são interesses. Pagam de santinho, mas na verdade a conta bancária só cai em dólar. Né? É o famoso imperialismo que o Lenin falava. Por que eu estou falando isso? Porque é o que aconteceu no Peru, é o que acontece no Equador, é o que acontece na Bolívia com o Evo. É a perseguição imperialista americana e é por isso o asilo político foi muito bem concedido. Ela está também numa questão humanitária, ela precisa se tratar, ela precisa se defender, e o Brasil não tem o asilo político, não é concedido só por uma questão de lava-jato. O Brasil concede asilo político de uma forma ampla e restrita. Então, eu gosto muito de falar sobre, quando eu dou aula de asilo político, ou questões políticas, eu gosto de falar de um caso de um estudante. Então, eu dei uma aula de teoria do Estado. Dei uma aula de teoria do Estado na UNB, anos atrás. E falei sobre Constituição, três poderes. Terminou a aula, um aluno que estava muito quietinho, ele me chamou: professor, você pode explicar um pouco mais essa questão dos poderes e tal, tal? Eu digo: se você não entendeu, ele disse, conceitualmente eu entendi. Acontece que o meu país está em formação e essas coisas não ficam bem definidas. Eu digo: mas como que é isso? Ele disse: meu país veio de uma guerra civil na África. E aí, por isso, por toda a perseguição que eu sofri, é que eu vim para cá e pedi asilo político. Ele era do Sudão do Sul, já faz alguns anos, né? O Sudão do Sul hoje em dia. Então ele estava com intervenção da ONU, aquela guerra civil, intervenção não, ajuda humanitária, né? Para reconstrução do processo desse Sudão do Sul. Eu digo: mas como que você pediu asilo político? Você conhecia o Brasil? Ele diz assim: não, eu fiquei sabendo que o Brasil era acolhedor. O Brasil é acolhedor, historicamente, tem essa história. Olha, infelizmente, tenho que encerrar o programa aqui, Eduardo Xavier Lemos. Eu quero te agradecer muito por vir aqui hoje. Como eu disse, aliás, a gente vai ter um trabalho aqui que a gente vai fazer juntos, que me honra muito também, e significa que você vai estar mais presente aqui. Eu quero desejar para você um excelente trabalho agora. Sei que você vai dar aula agora à tarde. E para todos que nos acompanharam aqui, obrigado pelo carinho, não esqueçam do like, fiquem com a gente, continuem na nossa programação. O Giro volta amanhã, pontualmente, às 11 horas. Eduardo Xavier Lemos, brigadíssimo. Muito obrigado, querido, é uma honra estar com você e com o teu público.